Olá, pessoal! Hoje vamos falar de um verdadeiro fenômeno. Ronaldo Nazário, conhecido como Fenômeno, é amplamente considerado um dos maiores atacantes da história do futebol. Sua habilidade técnica, velocidade e precisão fizeram dele um jogador incomparável em sua época. Ronaldo possuía uma combinação única de dribles rápidos, controle de bola excepcional e finalizações precisas, o que o tornava uma ameaça constante para defesas adversárias. Uma das principais características de Ronaldo era sua capacidade de driblar com facilidade, mesmo em espaços apertados, graças ao seu excelente controle de bola e agilidade. Sua velocidade explosiva permitia que ele escapasse dos defensores, se criasse oportunidades de gol quase do nada. Além disso, sua precisão nas finalizações, tanto com os pés quanto com a cabeça, garantiu-lhe uma impressionante quantidade de gols ao longo de sua carreira. Ronaldo também era conhecido por sua inteligência tática, sabendo exatamente quando acelerar, driblar ou passar a bola. Sua habilidade de leitura de jogo e posicionamento tornaram um atacante completo, capaz de decidir partidas importantes. Sua técnica refinada e seu talento natural fizeram dele uma lenda do futebol mundial, deixando um legado de habilidade e inspiração para gerações futuras. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, dando um joinha para fortalecer e nos incentivar mais para novos conteúdos. Então, bom vídeo. Carreira. Nascido em Itaguaí no dia 18 de setembro de 1976, Ronaldo foi criado no bairro de Bento Ribeiro, onde teve uma infância pobre, embora não miserável. Apaixonado por futebol, costumava matar aulas para dançar no Clube Valqueire Tênis Clube, perto de sua casa. Chegou a tentar treinar no Flamengo, mas por não ter dinheiro para pagar as 4 conduções até a sede do time, foi parar no São Cristóvão. Além de ser mais perto de sua casa, o próprio clube lhe deu dinheiro para o transporte. Aos 14 anos, teve seu passe comprado pelos empresários Alexandre Martins e Reinaldo Pita por $7.500. O jovem, que não conseguiu treinar no Flamengo, seria perdido por outros 2 grandes clubes, Botafogo e São Paulo. Para o alvinegro, o empresário Reinaldo Pita quis doar 50% do passe do jovem, que teria uma boa vitrine. Com a negativa, Ronaldo foi oferecido por R$25 mil ao tricolor, que quis pagar 15 mil. Iniciou seu caminho no esporte no futsal do Valqueire Tênis Clube, transferindo-se cedo para o Social Ramos Clube do Rio de Janeiro, para logo em seguida mudar-se para o São Cristóvão, também carioca. Porém, foi no Cruzeiro que se profissionalizou e alcançou a fama como atleta no segundo semestre de 1993, conquistando a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro. Seguiu os passos do compatriota Romário e iniciou sua carreira na Europa no PSV Eindhoven, sendo artilheiro da Eredivisie e campeão da Copa dos Países Baixos. Transferiu-se para o Barcelona em 1996, onde teve a melhor temporada de sua carreira em número de gols, conquistando a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei e a Recopa Europeia, sendo escolhido como melhor jogador do mundo pela FIFA e segundo melhor pela France Football no tradicional Prêmio Ballon d'Or, sendo até hoje o mais jovem a receber o prêmio da entidade máxima do esporte, com apenas 20 anos de idade. Surpreendentemente, transferiu-se para a Internazionale no ano seguinte, quebrando recordes da transferência mais cara da história até então. Foi eleito pela segunda vez como o melhor jogador do mundo em sua primeira temporada no clube, dessa vez tanto pela premiação da FIFA como na Bola de Ouro, também tornando-se o mais jovem vencedor da história do prêmio da revista francesa. Em 1998, um de seus anos mais goleadores, foi eleito como o segundo melhor do mundo pela FIFA e como terceiro pela France Football. Na equipe italiana, venceu a Copa da UEFA, mas não conseguiu nenhuma artilharia, principalmente devido às suas constantes lesões, entre 1999 e 2001. Jairzinho o viu no São Cristóvão e pagou $10 mil pelo menino. Revendeu para uma ex-equipe sua, o Cruzeiro.
A equipe mineira ficou convencida a aceitá-lo após Ronaldo salvar-se em meio à má campanha da seleção brasileira sub-17, que disputou no Campeonato Sul-Americano da categoria, em que o garoto foi artilheiro com 8 gols, enquanto o Brasil terminou em 4º lugar e fora do Campeonato Mundial Sub-17 de 1993. Primeira e única vez em que o time não se classificou para o torneio. O diminutivo Ronaldinho surgiu na Copa do Mundo de 1994 para distingui-lo de Ronaldão, companheiro mais velho. Já o apelido de Fenômeno foi forjado pela imprensa italiana, quando defendeu a camisa da Internazionale. Em seu auge, ficou conhecido pelas suas arrancadas, dribles e sua capacidade de finalização. Foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em 1996, 1997 e 2002. Ronaldo no Cruzeiro. Foi com 16 anos que Ronaldo fez sua estreia no futebol profissional, defendendo o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro de 1993. Na Raposa, foi logo tratado como fora de série, sendo o primeiro atleta amador a viver na concentração dos profissionais. Antes do torneio nacional, Ronaldo havia disputado somente amistosos e partidas de nível local pelo Cruzeiro, além de acompanhar a delegação do time a Porto Alegre, onde ocorreria a decisão da Copa do Brasil, contra o Grêmio. Seu primeiro gol pelo time profissional foi marcado em amistoso contra a equipe portuguesa Deus Belenenses, cuja torcida o aplaudiu de pé ao fim da partida. Voltou da excursão por Portugal despertando interesses italianos, recebendo a primeira sondagem da Internazionale de Milão, recusada mesmo com proposta de $500 mil, uma valorização de 1000% do seu passe em 5 meses. Já a primeira exibição em rede nacional de televisão foi em 7 de setembro daquele ano, em um jogo do seu clube, Cruzeiro, contra o Corinthians. Destaque da equipe cruzeirense naquele brasileiro, Ronaldo marcou 12 gols no torneio nacional em 14 partidas, tendo sido o terceiro maior goleador da competição. Em uma de suas memoráveis partidas, no dia 7 de novembro, o atacante marcou 5 gols contra o Bahia, humilhando o celebrado goleiro adversário, o uruguaio Rodolfo Rodrigues, que perdeu a bola para ele em um dos gols. Jogando também na equipe júnior, foi artilheiro do Cruzeiro na Supertaça Minas Gerais. Se tirou o clube de um jejum de 4 anos sem vencer o rival Atlético Mineiro na categoria. Ainda naquele ano, o jovem Ronaldo sagrou-se artilheiro da Supercopa da Libertadores, com 8 gols, e foi convocado para jogar na Seleção Brasileira Sub-17. A decisão seguinte foi a Recopa Sul-Americana, contra o São Paulo. Nela, Ronaldo teve seu primeiro grande revés como profissional. A decisão encaminhou-se para os pênaltis e Zete defendeu a cobrança do jovem, garantindo o título aos tricolores. O ano terminou com o seu passe valendo $10 milhões. Na temporada seguinte, em 1994, Ronaldo seguiu mais uma vez como destaque do Cruzeiro. O atacante foi o artilheiro do Campeonato Mineiro com 22 gols. Logo, o jovem jogador chamou a atenção de clubes europeus em uma transferência de $6 milhões. Foi para o PSV Eindhoven, da Holanda. Ronaldo deixou o Cruzeiro pouco antes da Copa do Mundo de 1994, com uma expressiva marca de 44 gols em 47 partidas. Ronaldo no PSV Eindhoven. No PSV da Holanda, Ronaldo destacou-se mais uma vez como artilheiro, tendo marcado 54 gols em 57 partidas no total. Na Eredivisie, mesmo sem dominar a língua neerlandesa, o que lhe atrapalhava na comunicação com os colegas, foi artilheiro com 30 gols, 12 a mais que o rival criado pela imprensa para ele, Patrick Kluivert, 2 meses mais velho e jogador do Ajax. O Ajax,
cujo forte time seria campeão da Liga dos Campeões da UEFA, acabaria campeão também da Eredivisie. O PSV terminou em terceiro. A Internazionale continuava a rondar. Ao final da temporada, em maio, um representante sondou os dirigentes do PSV e o próprio vice-presidente foi conversar com o jogador na véspera de um Brasil e Uruguai, em que ele marcou os 2 gols na vitória por 2-0. Os interistas, no momento, acabaram fechando com outro membro da delegação brasileira, Caio. Ainda em 1995, seus primeiros problemas no joelho começaram a se manifestar. A primeira cirurgia ocorreria em fevereiro do ano seguinte, após uma ressonância magnética constatar inflamações nos joelhos e calcificação no direito, joelho em que passou então por uma raspagem na cartilagem. Apesar da recomendação de passar por uma recuperação lenta, no final de abril Ronaldo já estava de volta aos campos, mas frequentando o banco. A reserva imposta pelo técnico Dick Advocaat começou a irritá-lo. Ronaldo não perdoaria o treinador após ser usado apenas nos 15 minutos finais da decisão da Copa dos Países Baixos. O torneio foi conquistado, no que seria a última partida do jovem na equipe da Philips. Voltaria dos Jogos Olímpicos de Verão de 1996, já como jogador do Barcelona. Ronaldo no Barcelona, eleito melhor do mundo. No meio daquele ano, Ronaldo transferiu-se para o Barcelona, da Espanha, por 20 milhões de dólares, à semelhança de sua dupla de ataque na seleção brasileira, Romário, outro a sair do PSV rumo ao Barça. Ronaldo faria jus ao dinheiro gasto, com atuações excepcionais. Fechou o ano de 1996 com 17 gols em 20 partidas. Acabaria eleito pela primeira vez o melhor jogador do mundo pela FIFA em 1996, se tornando o jogador mais jovem a ganhar o prêmio, com apenas 20 anos. A temporada 1996-97, sua única pelo clube catalão, encerrou-se sem o título espanhol, que por 2 pontos ficou com o rival Real Madrid. Ainda assim, Ronaldo foi o artilheiro do campeonato espanhol com 34 gols em 37 jogos, ganhando chuteira de ouro da UEFA, e levantou a taça da Copa do Rei da Recopa Europeia, com gol dele na decisão contra o Paris Saint-Germain. Feliz na Catalunha, foi com espanto que divulgou-se que a Internazionale finalmente conseguirá acertar com ele, pagando a multa rescisória de 32 milhões de dólares. A razão teria sido negação do presidente blaugrana Josep Luis Nunes. Ronaldo na Internazionale. Surge o apelido Fenômeno. Os empresários Pita e Martins, que pediram pelo aumento, negociaram com outras equipes italianas, dentre elas Juventus e Lazio, até fechar com a Inter. Ronaldo estava na Noruega, onde o Brasil faria um amistoso contra a seleção norueguesa, perderia por 4-2, quando a transferência foi concretizada, e não escondeu a decepção em deixar o Barcelona. Ainda assim, declarou-se feliz com o desafio de jogar na Itália. O contrato seria assinado em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde realizava-se a Copa América. Foi na Inter que o Fenômeno viveu uma de suas piores crises, com a contusão em 2000 contra a Lazio, e de suas melhores glórias com a conquista da Copa do Mundo FIFA de 2002. A Inter não ganhava a série havia 7 anos e Ronaldo, usando a camisa 10, o seu característico número 9 pertencia ao chileno Iván Zamorano, não decepcionou o clube. Encerrou o ano de 1997 com 14 gols em 19 jogos oficiais. Assim, o atacante novamente foi eleito melhor jogador do mundo pela FIFA, o que levou a entusiasmada imprensa italiana a apelidá-lo de Il Fenômeno. Recebeu também a Bola de Ouro da França Futebol. A publicação francesa o ignorara no ano anterior em favor do alemão Matthias Sammer. Ponto 45. Na Inter, Ronaldo continuou a fazer seus gols e terminou o campeonato na vice-artilharia, com 25, 2 a menos que o alemão Oliver Bierhoff, mas sendo o estrangeiro que mais gols fez em sua temporada de estreia na Série A. Entretanto, o título seria polemicamente perdido para a arquirrival Juventus, em um confronto direto em que um pênalti não marcado de Mark Giuliano sobre ele repercutiu por semanas no país. 1997 ou 98 veria como consolação o título da Copa da UEFA.
Ronaldo no Real Madrid. Inicialmente, Ronaldo se ofereceu à sua ex-equipe, o Barcelona. Em crise, o clube catalão não podia arcar com a multa rescisória. O rival Real Madrid então veio e, por 45 milhões de euros, o levou em 31 de agosto de 2002, quando se esgotava o prazo para as inscrições na temporada 2002-03. Estreou pelo clube merengue no dia 6 de outubro, em partida contra o Alavés, tendo marcado 2 vezes na vitória por 4-2. Apesar da ótima estreia, sofreria com vaias nos jogos seguintes, em decorrência da frequência apenas razoável de gols e também pelo fato de que seus substitutos contumazes, Fernando Morientes, Guti e Javier Portillo, costumaram marcar nos poucos minutos em que tinham em campo. Substituições, por sinal, frequentes, nos 35 primeiros jogos em que fez pelo Real, saiu no decorrer de 22 partidas. Mesmo eleito pela terceira vez o melhor jogador do mundo pela FIFA ao final de 2002, as vaias só sossegaram após sua grande atuação contra o Manchester United na Liga dos Campeões. Na casa do adversário, em Old Trafford, Ronaldo marcou 3 vezes na derrota por 4-3, que classificou o time às semifinais. Entretanto, novamente a Juventus apareceu-lhe. O clube italiano acabou eliminando os blancos nas semifinais. A frustração foi compensada com o título espanhol, o primeiro campeonato nacional em que Ronaldo saboreou conquistar. O troféu, disputado acertadamente com a Real Sociedade, foi garantido com vitória sobre o Athletic Bilbao com 2 gols dele, que, com 23 tentos, foi o artilheiro da La Liga. Ronaldo foi a terceira contratação galáctica do time madrilenho. Os 2 primeiros foram seu ex-colega de Barcelona, Luís Figo, em 2000, e o francês Zinedine Zidane, em 2001. O clube reunia ainda as estrelas mundiais Raul e Roberto Carlos. A temporada de 2003-04 começou com um novo galáctico, este em que o peso das receitas de marketing eram assumidamente maiores do que da técnica, David Beckham. O estelar elenco acabaria naufragando nos torneios. Ficou apenas em quarto no espanhol. Perdeu a decisão da Copa do Rei para o modesto Real Zaragoza na Liga dos Campeões. Caiu ante ao futuro vice-campeão Mônaco. O jejum continuou na de 2004, 05 e 2005, 06. Para piorar, foram temporadas em que o rival Barcelona conseguiu o título espanhol em ambas, além da Liga dos Campeões na segunda. A temporada 2006-07 começou sem Florentino Pérez na presidência, responsável pelas contratações galácticas, e com o clube preocupando-se em voltar aos títulos. Ronaldo passou a ser sombreado pela contratação do centroavante holandês Ruud van Nistelrooy. Sem chances com o treinador Fábio Capello constantemente sendo alvo de críticas por conta do peso, o brasileiro decidiu deixar o Real no decorrer da temporada. Ronaldo no Milan. Acertou sua volta a Milão, mas não na Internazionale e sim em um rival, o Milan. A transferência foi oficializada em 18 de janeiro de 2007 pela bagatela de 7,5 milhões de euros, e Ronaldo recebeu a camisa de número 99, já que a 9 pertencia a Filippo Inzaghi. O brasileiro estreou no dia 11 de fevereiro, numa vitória por 2-1 contra o Livorno, tendo saído do banco de reservas e entrado aos 18 minutos do segundo tempo, no lugar de Ricardo Oliveira. Marcou seus primeiros gols pelo Rossonero no dia 17 de fevereiro, na vitória fora de casa por 4-3 contra o Siena, em jogo válido pela Série A. O Milan tinha poucas condições de vencer o campeonato italiano. Iniciará a competição com 8 pontos negativos, como punição do envolvimento do clube no que ficou conhecido como Calcio Caos, escândalo de manipulação de resultados. Na Liga dos Campeões, Ronaldo não poderia jogar. O regulamento impedia que o mesmo jogador defenda 2 equipes diferentes, e ele já havia atuado pelo Real. Assim acabou assistindo das tribunas os colegas vencerem o torneio. A estrutura do clube rossonero permitiu-lhe descobrir que possuía hipotiroidismo, razão de sua engorda.
Ronaldo tratou o problema e iniciou a temporada 2007, 0,85 kg mais magro. O fenômeno também formou um trio com os compatriotas Kaká e Alexandre Pato denominado Caparaó. A promissora temporada, entretanto, acabaria para ele em 13 de fevereiro de 2008, num jogo contra o Livorno. Após substituir Alberto Gilardino no segundo tempo, Ronaldo, em sua primeira participação no jogo, acabou se lesionando na hora de um salto, saindo de campo em seguida chorando, em uma noite que relembrou a ocasião em que lesionou o joelho contra a Lazio, em 2000. A temporada 2007-08 encerrou-se com Ronaldo parado e desligado do Milan, que decidiu não renovar o seu contrato. Ronaldo no Corinthians. A princípio, o interesse do Corinthians na contratação de Ronaldo foi tratado como algo impossível no Parque São Jorge. Em uma reunião para falar sobre a permanência do meio-campista Moraes na equipe corintiana, também empresariado por Fabiano Fará, o assunto fenômeno surgiu na pauta. Após vários dias treinando na Gávea e sem receber nenhum projeto para ficar no clube, Ronaldo acertou a sua volta ao Brasil depois de 14 anos, se acertou com o Corinthians. No dia 9 de dezembro de 2008, o anúncio da contratação do fenômeno foi feito pelo presidente corintiano Andrés Sanches através do site oficial do clube. Já no dia 12 de dezembro, a diretoria organizou uma festa pela chegada do jogador no clube com a presença de torcedores no estádio Alfredo Sururik. Ronaldo assinou oficialmente o contrato em 17 de dezembro. De acordo com o contrato, o atacante receberia o valor fixo de R$400 mil mais o valor do patrocínio na camisa do clube, onde 20% seriam do patrocinador principal e 80% da manga e calção. Durante os primeiros 2 meses no Corinthians, Ronaldo realizou trabalhos físicos para que pudesse ter condições para retornar aos gramados. Aos poucos, o jogador começou a treinar junto aos demais atletas do elenco corintiano e aumentavam as expectativas para sua reestreia no futebol brasileiro. No dia 4 de março de 2009, Ronaldo fez seu retorno ao futebol em partida contra o Itumbiara pela Copa do Brasil. O jogador, que começou o jogo entre os reservas, jogou por 27 minutos durante o segundo tempo. Contra o Itumbiara na Copa do Brasil de 2009, Ronaldo entrou aos 32 mínimo do segundo tempo e fez sua estreia pelo Timão. Na partida seguinte, um clássico contra o Palmeiras no dia 8 de março, válido pelo Campeonato Paulista, o técnico Mano Menezes novamente deixou Ronaldo entre os reservas e o colocou durante o segundo tempo. E aos 47 minutos da segunda etapa, o atacante marcou seu primeiro gol como jogador do Corinthians, de cabeça, após cobrança de escanteio realizada por Douglas. Gol este que assegurou o empate contra a equipe palmeirense. O gol foi assunto em vários portais de notícias em todo o mundo. 3 dias depois, em sua terceira partida após o retorno ao futebol, contra o São Caetano, Ronaldo foi escalado pela primeira vez como titular. Além de jogar durante mais de 80 minutos, o atacante marcou o gol da vitória corintiana. Nesta campanha do Corinthians no Campeonato Paulista, Ronaldo mostrou-se um dos principais jogadores da equipe, mesmo muito acima do seu peso ideal. Marcou 8 gols nas 10 partidas que disputou e novamente chamou a atenção internacional por suas atuações destacadas, especialmente na segunda partida da semifinal contra o São Paulo e na decisão contra o Santos, onde o Corinthians sagrou-se campeão do Paulistão daquele ano. Ainda neste mesmo ano, foi fundamental para o título da Copa do Brasil, marcando um gol na partida de ida da decisão, contra o Internacional, e garantindo a vaga para a Copa Libertadores da América do ano seguinte. Finalizou sua primeira temporada no Timão com um total de 23 gols, sendo 12 deles pelo Campeonato Brasileiro. O ano de 2010 não foi tão bom para Ronaldo. Em má forma, sofrendo com seguidas lesões, o fenômeno entrou em campo poucas vezes naquele ano e viu o Corinthians ser eliminado pelo Flamengo na Libertadores, principal ambição do clube no ano de seu centenário. Neste ano,
Foram apenas 27 partidas realizadas pelo jogador, sendo 11 pelo Campeonato Brasileiro, onde marcou 6 gols. Jogando com a camisa do Corinthians, Ronaldo foi campeão logo nos 2 primeiros torneios que disputou, o Campeonato Paulista de 2009 e a Copa do Brasil. Além dos resultados esportivos, a parceria entre Ronaldo e Corinthians também rendeu fora de campo, onde o valor de patrocínio do clube chegou a 30 milhões de reais, maior valor pago a um clube brasileiro na história. Porém, o principal propósito do time corintiano, a Copa Libertadores da América, não foi conquistado pelo jogador, já que o time foi eliminado pelo Flamengo em 2010, devido à regra do gol fora de casa, e pelo Tolima em 2011, ainda na fase preliminar, conhecida como pré-Libertadores. Seleção brasileira. Ronaldo recebeu as primeiras convocações para a seleção de base do Brasil quando ainda estava no São Cristóvão. Foi artilheiro do Campeonato Sul-Americano Sub-17 na Colômbia, em 1993, sendo o único destaque individual do time que terminou apenas em 4º lugar e fora do Campeonato Mundial de Futebol Sub-17 de 1993. Recebeu a primeira chance na seleção principal em março de 1994, às vésperas da Copa do Mundo FIFA de 1994, em jogo contra a Argentina. Foi usado também amistoso contra a Islândia em maio, o último antes da convocação a ser feita pelo técnico Carlos Alberto Parreira. Ronaldo marcou um dos gols na vitória por 3-0 e foi incluído pelo treinador entre os 22 convocados para a Copa do Mundo de 1994, desbancando o experiente Evair. Já nos Estados Unidos, entretanto, não agradou a Parreira nos treinamentos e foi deixado de lado. Na decisão, muitos já pediam pelo garoto de 17 anos, o mais jovem naquele Mundial, mas Parreira preferiu chamar do Banco Viola. Convocado para uma Copa do Mundo com apenas 17 anos de idade, foi comparado ao compatriota Pelé, que estreou na competição com a mesma idade na Copa do Mundo de 1958. Ainda assim, o jogador, campeão sem jogar, já despertava certezas de seu potencial. Enzo Bearzot, técnico da Itália na vitoriosa Copa do Mundo de 1982, já o chamava de fenômeno, e o pensamento geral era de que o garoto triunfaria na Copa seguinte. Um ano depois, Ronaldo conseguiu seu primeiro troféu com a seleção principal, em um torneio amistoso organizado pela Umbro entre as seleções cujos uniformes eram feitos pela empresa britânica. Ele marcou um dos gols no 3-1 contra a Inglaterra, em pleno Wembley, na decisão. Em 1995, ainda sem espaço, integrou o grupo que disputou e perdeu a Copa América daquele ano para o anfitrião Uruguai. Já com seu lugar na seleção, retornou com a delegação brasileira aos Estados Unidos, agora para participar das Olimpíadas de 1996. Devido à recuperação da lesão que lhe tirara lugar no PSV, Ronaldo foi poupado da partida inaugural, com o técnico Zagallo escalando Sávio em seu lugar. Com a derrota do Brasil para o Japão, foi escalado como titular já no segundo jogo. No jogo de Atlanta, Ronaldo marcaria 5 gols e seria um dos poucos poupados quando o Brasil caiu nas semifinais perante Nigéria, restando um bronze decepcionante. Como a grande estrela. Um ano depois, agora uma estrela mundial, vindo de grande temporada no Barcelona, Ronaldo jogou a Copa América de 1997 e voltou campeão, com 5 gols marcados, jogando contra a anfitriã, a Bolívia, na altitude de La Paz, em que ele marcou uma vez na vitória de 3-1. Pouco depois, participou ativamente do primeiro título do Brasil na Copa das Confederações de 1997. Todavia, tinha de conviver em meio à conquista com um séquito de jornalistas à caça de sua imagem, tirando-lhe bastante espaço, tranquilidade e calma. Um ano depois, sendo o principal personagem e referência da seleção, ainda mais após o corte de Romário, jogou pela primeira vez uma Copa do Mundo FIFA.
Em um amistoso pela seleção do resto do mundo em 1997, ao lado de Gabriel Batistuta no ataque, Ronaldo teve grande atuação e conduziu o resto do mundo uma goleada por 5-2 contra a seleção da Europa, com 2 gols de cada. Os europeus tinham nomes como Fernando Hierro, Alessandro Costa Curta, Zinedine Zidane e Patrick Kluivert. O Mundial da França, em 1998, prometia ser a consagração do atacante brasileiro. Ronaldo, que foi ao torneio como 2 vezes o melhor jogador do mundo pela FIFA, marcou 4 vezes, 1 gol contra o Marrocos 3-0, na primeira fase, 2 contra o Chile, 4-1, nas oitavas, e 1 contra a Holanda 1-1, nas semifinais, tendo ainda acertado a sua cobrança na decisão por pênaltis nesta partida. Tudo isso a despeito de sofrer com lesões na perna, que ele tratava com analgésicos, agravadas na partida contra o Marrocos. Na Copa de 1998, Ronaldo deu arranques curtos seguidos por períodos de quase apatia em campo. A mídia também não ajudava. Durante o torneio, mais de 1.000 jornalistas andavam atrás do aço, bem como os patrocinadores. Horas antes da decisão, contra a anfitriã França, Ronaldo foi abatido por uma misteriosa convulsão, diagnosticada desde como estresse até como ataque epilético. Deixou o hospital onde foi levado apenas 75 minutos antes da partida. Vendo que seu principal jogador não tinha condições de jogo, Zagallo optou por escalar Edmundo em seu lugar, mas o próprio Ronaldo apareceu, a 40 minutos do início da partida, declarando-se apto, o que dividiu o grupo entre aqueles que defendiam não mais alterações na escalação já divulgada, como aqueles que queriam a inclusão do fenômeno entre os finalistas titulares. Ronaldo mal andou em campo, apenas observando os franceses ganharem por 3-0 e levarem pela primeira vez a Copa. O assunto continuou a render por muito tempo, sendo abordado até quando Ronaldo foi chamado a comparecer em uma CPMI, em 2001. Uma provável causa foi os altos níveis de estresse decorrentes da pressão exercida pela imprensa, patrocinadores da torcida brasileira, que esperava muito dele. Segundo o jornalista Jorge Cajuru, Ronaldo tomava xilocaína, um remédio para alívio da dor, e o médico da seleção brasileira, Lídio Toledo, estava gaga ao permitir a aplicação do remédio, pois na bula do medicamento consta convulsão como um dos efeitos colaterais. Como na Copa de 1998, na Copa América de 1997 e nas Olimpíadas de 1996. Marcou outros 5 gols na Copa América de 1999, 2 deles contra os rivais Argentina, 2-1, quartas de final, e Uruguai, 3-0, decisão. Afastado dos Jogos da Internacional devido ao joelho estourado, acabou não chamado para a Copa das Confederações de 1999, em que o Brasil perdeu o título para o México. Seguidas lesões no joelho, a mais grave em 2000, foram-lhe afastando também da seleção. Renascendo para a seleção brasileira. Sem ritmo de jogo e com uma imensa cicatriz no joelho direito, foi ainda assim chamado para a Copa do Mundo FIFA de 2002 por Luiz Felipe Scolari. Depois de 2 anos, voltou a jogar pela seleção em março, no amistoso contra a Iugoslávia. Voltou a marcar no final de maio, numa goleada por 4-0 contra a Malásia. A Copa veio e o fenômeno ressurgiu, marcando 8 vezes, deixando de anotar um tento apenas contra a Inglaterra. A artilharia do Mundial incluiu os 2 gols na decisão, contra a Alemanha. A campanha na Copa foi determinante para que ele voltasse a ser levado seriamente, bem como para que recebesse pela 3ª vez o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA ao final do ano. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006, Ronaldo marcou 10 gols e deu 6 assistências, repetindo assim Tostão em 1970 e Zico em 1978 como artilheiro e líder de assistências do Brasil em uma eliminatória sul-americana. O atacante voltou a ser intocável na seleção, o que incluiu regalias dadas pelo técnico Carlos Alberto Parreira, que o dispensava de competições menos priorizadas, costumando chamá-lo apenas para as eliminatórias.
4 anos se passaram sem que Ronaldo disputasse algum torneio pelo Brasil, só sendo chamado por conta do Mundial da Alemanha. Na ocasião, ele já não era a maior estrela do Brasil, e sim seu xará e fã Ronaldinho Gaúcho, com quem compunha o quadrado mágico, ao lado de Kaká e Adriano. A decepção na Alemanha. O Brasil apresentou um futebol abaixo das expectativas na Copa, com Ronaldo tendo ido ao torneio longe da melhor forma física. Segundo o preparador físico Moraci Santana, o atacante tinha o maior índice de massa corporal entre os 736 jogadores do Mundial. Ainda assim, demonstrou lampejo de craque, balançando as redes 3 vezes. O terceiro deles, que o fez ultrapassar o alemão Gerd Müller e tornar-se, com a soma de 15 gols, o maior artilheiro das Copas do Mundo, surgiu em bela jogada individual em que driblou o goleiro de Gana. A partida, válida pelas oitavas de final, terminou com vitória canarinha por 3-0 e abriu esperanças de uma revanche contra a França de Zinedine Zidane, carrasco do Mundial de 1998 e companheiro de Ronaldo no Real Madrid. Os brasileiros, entretanto, jogaram apaticamente contra os franceses e Zidane exibiu sua melhor forma, chegando a realizar um chapéu em Ronaldo. O Brasil terminou eliminado ali e o fenômeno foi um dos crucificados pela interrupção do sonhado hexacampeonato, não sendo mais chamado para a seleção desde então. Em 2009, após Ronaldo se destacar novamente jogando no Corinthians, vários jogadores e especialistas pediram a volta dele à seleção, mas o então técnico Dunga preferiu não trazê-lo de volta. Despedida. Em 2011, Ronaldo fez seu jogo de despedida da seleção em um amistoso contra a Romênia, em São Paulo, que terminou com vitória do Brasil por 1-0. Com a atuação apagada, o atacante só jogou dos 30 aos 45 minutos do primeiro tempo. Estilo de jogo. Ronaldo é frequentemente considerado como um dos melhores jogadores de todos os tempos, alguns o colocando como o melhor camisa 9 da história. Apelidado de Fenômeno, o Fenômeno, em tradução livre, pela imprensa italiana, ele era um prolífico goleador. Apesar de ser um centroavante, tinha a capacidade de distribuir assistências para seus companheiros graças à sua inteligência, visão de jogo e habilidade em passes. O brasileiro era um jogador extremamente rápido e técnico, com excelente movimentação, capacidade para driblar adversários e finalizar jogadas. Apesar de destro, também tinha facilidade com a esquerda. O ex-atacante francês Thierry Henry afirmou que Ronaldo fez coisas que ninguém havia visto antes. Ele, ao lado de Romário e George Weah, reinventou a posição de centroavante. Foram os primeiros a sair da área, pegar a bola no meio-campo, avançar, atrair e confundir os zagueiros com suas arrancadas, acelerações e dribles. Algumas polêmicas. Nas passagens pelos clubes Real Madrid, Milan e Corinthians, Ronaldo conviveu com diversas críticas por seu excesso de peso, presença em festas e até mesmo pelo fato de ser fumante.